Hoje, Acessibilidade Meu Mundo, com ele, Carlos Nina. Fui 2 vezes presidente da OAB, uma honra recebê-lo, meu amigo. A satisfação, a alegria são minhas. Prazer, primeiro, em conhecê-lo, conhecer o seu programa, ver a beleza da informação, da avaliação dos seus entrevistados. E aí, esse honroso convite, estou aqui à sua disposição e dos seus ouvintes. Vamos lá, vou fazer como eu faço com todos os entrevistados. Eu queria saber um pouquinho do Carlos Nina, né? Sobre essa vocação de entrar na carreira do direito. Bom, eu na verdade, quando eu dei por mim, eu já estava fazendo o curso de Direito. Antes de entrar na faculdade de Direito, eu ainda no ginásio, eu fui levado por Jaime Calado, que era advogado e era jornalista também, trabalhava no Jornal Pequeno, e me levou para o Jornal Pequeno. Então, eu muito cedo, com 15, 16 anos, comecei a conviver com um jornal e ali criei uma página chamada Página da Juventude e acabei me envolvendo com as questões da comunidade das pessoas, porque eu trabalhei ali como revisor, bem jovem, ali, ficava no balcão do jornal recebendo reclamação das pessoas. Naquela época havia um certo hábito das pessoas reclamarem e dizer o seguinte: olha, se você não me respeitar o meu direito, eu vou dar queixa no Jornal Pequeno. Então aquilo, talvez isso tenha sido um motor para que eu tenha enveredado pelo direito. O certo é que desde dessa época de ginásio e com certeza também pelo exemplo, pela presença de Jaime Calado, que era jornalista e advogado, foram as duas atividades que eu sempre, na área jurídica e jornalismo, que eu sempre estive. Daí fui levado para lá. Doutor James foi uma inspiração? Sim, eu não digo que foi, eu não cheguei nem a perceber que era isso, eu diria que foi um acompanhamento, porque com ele eu estava sempre no jornal, e depois, por conta própria mesmo, eu já me vi fazendo o curso de Direito, já não estava mais próximo, né? Eu também já estava no jornal, cheguei a ser revisor no Jornal Pequeno, fiz editoriais, dirigi algumas páginas no jornal. Aliás, eu sempre fiz isso ao longo de toda a minha vida, independentemente de estar como promotor, como juiz ou advogado, eu sempre fiz isso. Doutor Carlos, as lunâncias dessa trajetória de promotor, depois advogado, quais foram as principais mudanças de lá para cá? O que tem causado mais impacto? E o que a gente tem visto também é que as coisas não têm, como dizia antigamente, acabado em pizza. Tem dado um certo resultado. Olha, lamentavelmente não é uma avaliação muito positiva que eu faço. Com tristeza que nós temos que reconhecer que o nosso sistema judiciário é falho. Aliás, o poder público no Brasil, ele se move aos trancos e barrancos. Não há uma fluidez, porque nós temos momentos mais serenos e momentos mais complicados, mas na nossa história a gente vê que não há assim um empenho do poder público para a finalidade do Estado. A gente discute muito aqui a questão da dificuldade do aparelhamento, mas a gente vê também muita falha, né, no material humano que opera a nossa justiça no Brasil. Isso traz uma certa dificuldade. Não é só no judiciário, não é só no judiciário. Aliás, eu costumo dizer que o problema do Brasil começou talvez lá no seu descobrimento, porque quem conhece a carta de Pero Vaz Caminha, quando chega na leitura no final, o Pero Vaz Caminha ele faz um apelo ao rei para que mande soltar um genro seu que está preso e arranjar um emprego para ele. Quer dizer, essa é a nossa origem.
Então, me parece que a corrupção, o tráfico de influência, essa é uma coisa enraizada na cultura brasileira. E isso reflete, inclusive, na educação das pessoas. Nós vemos no trânsito, você vê em qualquer outra atividade de relacionamento das pessoas, é constante, é gritante a falta de educação e de respeito das pessoas. Você mesmo aqui no seu programa, que é um programa que é voltado para as pessoas que têm dificuldade de acessibilidade, você veja, isso é um segmento que conquistou, teve muitas conquistas, mas veja quantos anos para isso. E quanto falta ainda. A nossa realidade é essa, porque são coisas que são feitas quase como um favor, e não como um dever do poder público. Entendeu? Quer dizer, eu tenho um amigo que costuma dizer que dos serviços que o Estado presta, nenhum presta. Entendeu? Quer dizer, quando ele fala Estado, eu não estou me referindo ao Estado Maranhão, nós estamos falando ao Estado, poder público. Poder público do Brasil, sim. Sim. E aí a gente traz essa dificuldade e a gente vê essa questão de o que nós trazemos mais importância, por exemplo, uma fala de um apresentador de televisão que estava falando sobre autismo, aí teve um fato gravíssimo onde um pai, né, assassinou um filho para não pagar pensão, né? E não pagar pensão, hoje é o que mais funciona, realmente o cidadão vai para a cadeia, se não pagar. O que o senhor tem a dizer isso, de uma coisa dessa brutal de um pai ter a coragem de fazer isso, e a criança era autista até? Veja bem, eu não conheço o caso, e ainda que conhecesse, não poderia me manifestar sobre o caso, embora isso hoje não seja respeitado, mas porque a ética, as pessoas hoje não, os profissionais que devem respeitar, não é o caso do jornalista que deve explorar, né, pode fazer essa avaliação, mas o profissional, o advogado, o magistrado, o promotor de justiça, ele tem um dever ético de não se pronunciar sobre esses fatos, até porque o próprio tratamento dessas questões... Aliás, a filha do James tem a dissertação dela de conclusão acho que foi de graduação mesmo, ela tratou exatamente disso, da interferência da mídia nos julgamentos. Isso aí eu estou falando de uma maneira, eu digo assim, preliminar para tratar da questão. Sim. Então, eu não poderia falar, mesmo que conhecesse o caso. Agora, o que é mais importante de tudo isso é que essa situação de violência é uma coisa que é generalizada, que hoje ela está sendo compartilhada com mais facilidade pelas redes sociais. Quando eu digo que as pessoas estão evitando ver televisão, porque as notícias que são trazidas são sempre ou violência, ou corrupção, ou notícias falsas, isso não livra as pessoas de receber essas informações. Verdade. Porque através de podcast, através de Instagram, de WhatsApp, então elas recebem mensagens trazendo essas informações. Então não adianta a pessoa querer fugir do que está acontecendo no mundo, porque ela recebe suas mensagens. Essa questão, por exemplo, eu não assisto emissora A, porque a emissora A fala muito sobre violência, sobre parlamentar A ou B. Essa fuga, ela não traz um prejuízo para aquela pessoa cultural de estar ali se informando, porque, na verdade, se tem muita violência, se tem muita desinformação, é um retrato do nosso país, do que está aí. Infelizmente, é uma realidade triste, mas é o que está acontecendo. Você tem razão. Na verdade, a pessoa não deve se omitir. Só que nós estamos passando por um momento, eu diria, sombrio. As pessoas estão amedrontadas, estão aterrorizadas pelo que elas estão vendo. Então, se você for ler, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, direitos do homem, né? A Declaração Universal, ela diz lá que se
não houver, digamos, uma compreensão, um comprometimento no atendimento das reivindicações, da finalidade, digamos, da estrutura política para atender as pessoas, nós vamos acabar mesmo no caos. Ela diz expressamente que isso vai levar a uma revolta. Então, é preciso que haja responsabilidade. Quando você falou ainda há pouco sobre, digamos assim, o agente do Poder Judiciário, o magistrado, o desembargador, o tribunal, o ministro, etc., o juiz, nós não podemos nos restringir a essas pessoas. É claro que elas têm, digamos assim, seria a última instância. Tanto é que na Constituição Federal você vem lá primeiro o Poder Legislativo, depois o Executivo e finalmente o Judiciário, que seria a sua esperança para resolver os seus conflitos, tá certo? Só que você tem primeiro o Legislativo. Quando o Legislativo é formado de pessoas que não têm compromisso e legislam em causa própria para beneficiar a si mesmo, a seus interesses privados, e aí isso já cria uma situação complicada lá na frente. Entendeu? Aí vem o Poder Executivo também, quando um chefe de executivo, o mesmo com a sua equipe, ele permite a corrupção, quando ele não lidera essa corrupção. Então, a responsabilidade é de todos nós. Então, você tem razão quando diz que nós temos que nos informar. O problema é o seguinte, é que você vai se informar com quem? Entendeu? Essa é a grande dificuldade, porque um defende um lado, o outro defende outro. A grande questão não é se informar com quem, mas saber filtrar a informação. E tem a dificuldade nisso, né, doutor? Exatamente. Fazer esse filtro. Exatamente. E hoje, com a inteligência artificial, piorou. As fake news. Exatamente. Nós temos, inclusive, um magistrado, doutor Paulo, que escreveu sobre isso, aqui em Maranhense, tem um livro sobre fake news. Então, é muito difícil você saber se a notícia que está sendo veiculada é verdadeira ou não. Então, esse caso, por exemplo, que você colocou, do pai que matou um filho autista, para não pagar uma pensão, lamentavelmente, isso não é um caso isolado. Eu me lembro quando eu assumi a presidência da Ordem dos Advogados, havia uma violência diária em Imperatriz, homicídios diários. Então, nós fomos para a Imperatriz fazer um encontro de combate à violência lá e fizemos os levantamentos. Desculpe. Fizemos uns levantamentos para saber onde era essa violência, qual a motivação dessa violência. Nós chegamos a detectar que 30 homicídios por ano, eles eram motivados por maridos que não queriam partilhar o seu patrimônio. É questão financeira. Não queriam partilhar o seu patrimônio, então eles optavam por matar a mulher. E aí eles respondiam com mais facilidade por crime de homicídio. É um absurdo esse relato, mas é um fato. Doutor, e essa questão, quando você diz assim, a gente conversava meio off, essa facilidade é mais fácil que, né, o agredido, né, chegue a óbito para poder o acusado, né, tenha logo se livre, uma liberdade, mas a gente tem que lembrar que a gente tem uma legislação penal de 1945, está obsoleta. O que está faltando para a gente reformular isso, para que as leis fiquem mais duras e isso traga um certo medo para essas pessoas que cometem esse tipo de atrocidade? Veja bem, eu penso que a questão é mais educacional. Ou seja, o nosso problema, o problema do país, do Brasil, ele não está na lei. Ele está justamente aquilo que nós falamos, na falta de responsabilidade, de comprometimento do setor do público, da autoridade pública, de realmente investir em educação. Mas não há esse investimento em educação. O que há é uma farsa. Se lei resolvesse, nós seríamos o país mais pacífico do mundo, porque
de vez em quando acontece um caso, por exemplo, você citou esse caso, aí de repente vai uma autoridade e este caso vai ser apurado com todo o rigor, como se todos os casos não devessem ser apurados com todo o rigor. Sempre que acontece alguma coisa, vem aí as autoridades no Ministério Público, no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, exigiam apuração, penas mais rigorosas, e não resolvem. Não resolvem por quê? Porque a questão toda é de educação, é de cidadania. É essa que é a nossa questão. E não se investe nisso. Pelo contrário, o que nós vemos é um processo para destruir as instituições de ensino. A gente vive num retrocesso? Em alguns pontos, e muitos pontos, sim. E eu diria que, na verdade, isso não é um privilégio da nossa geração. Se você volta à história, se você for conhecer, se você for estudar a história, você vai verificar que ela é feita de guerras, que ela é feita de embates, de luta, de conflitos, de egoísmo, tudo isso, de ambição. Essa que é a história da humanidade. Se tratando de Brasil, quando a gente era colônia, o senhor sabe muito bem disso, a gente, quem veio para cá não veio para construir um Brasil para morar, que veio só os ladrões, as piores pessoas. Aqui foi feito um presídio. Ninguém veio aqui para construir um país, e a gente leva a herança disso. Com certeza, com certeza. Isso aí é inegável, a sua colocação é perfeita. Mas o que nós... e veja só, agora mesmo nós tivemos a COP. Que exemplo nós estamos dando com a COP? Quanto foi gasto na COP? E a cidade de Belém, o que ela ganhou com isso? Pelo contrário, veja os preços dos hotéis, como ficaram, inviabilizaram. Um absurdo, e toda vez que se tem um evento no Brasil, não se fala não se deixa legado. Se gasta muito, e não se deixa legado de nada. E vejam qual é o resultado, desses eventos. É a mesma coisa que você falou a respeito da questão da violência, das leis. Vamos endurecer as leis. Não adianta. O Norberto Bobbio, que é um filósofo, morreu recente, filósofo italiano, ele é jurista, e ele no livro A Era do Direito, a Era dos Direitos, ele diz o seguinte, que nós não precisamos de mais direitos, de fundamentar os direitos. O que nós precisamos é de assegurar que esses direitos sejam respeitados, mas não são. É isso que, que é a realidade. Eu vou embaralhar mais. Para que isso seja trabalhado e colocado em prática, a gente não precisava de mais leis? De leis, não, eu acho que leis nós temos demais. Se você for verificar a legislação de países que vivem com mais tranquilidade, elas não têm o rigor que nós temos. Por exemplo, a nossa lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma lei reconhecida aí no mundo inteiro como uma lei avançadíssima. E, no entanto, você acabou de mencionar um caso de um pai matando um filho para não pagar pensão de alimentos. Eu não estou ratificando o fato, a informação. Estou só dizendo que é uma notícia que corre, não é? Que você está informando, porque aí tem o outro lado. Nós nunca sabemos exatamente o que acontece. O que acontece. A gente sabe o que a mídia veicula. Isso, aí depois você vai ver alguns casos que na verdade, foi um erro de informação. Ora, o Voltaire, já no século XVIII, 1760, 70, por aí, ele escreveu um livro sobre a tolerância, o Tratado da Tolerância, Tratado sobre a Tolerância, salvo engano o título do livro é Tratado sobre a Tolerância. Nesse livro, ele fez esse livro justamente porque o pai foi acusado de matar o filho. O filho apareceu enforcado e ele foi acusado de matar o filho. E ele, convicto de que isso não tinha sido verdade, ele partiu para combater essa notícia falsa. Resultado, o pai chegou a ser condenado
e morto. Ora, o que acontece? Depois o rei chegou até a reconsiderar, a indenizar a família, a família. E ele finaliza o livro dele dizendo mais ou menos isso, que se você não alimentar a tolerância, nós vamos viver num caos. O mundo vai ser levado a uma tragédia. O Harari também, eu costumo... Diga. Doutor, mas assim, eu acho que o brasileiro ele é tolerante, né? Só que a gente tolera coisas por motivos errados. Bom, você está corretíssimo. Ele é tolerante de coisas erradas e por motivos piores ainda. Entendeu? Quer dizer, é exatamente isso. A tolerância, inclusive nesse mesmo livro, salvo engano, nesse livro também, não sei porque eu tenho lido sobre esse assunto, há o seguinte, que a tolerância não é subserviência, não é isso. A tolerância é um reconhecimento, mas com respeito. Com respeito. E de coisas assim que tenham alguma razoabilidade. E tem um sentido. Sim, exatamente, tem um sentido de dignidade, um sentido humano. Porque a gente vive numa inversão de coisas que a gente às vezes chega até a ficar confuso. Será se realmente eu estou fazendo o que é certo? A gente chega a pensar. É verdade. Mas você tendo consciência do que você está fazendo, crente que está fazendo melhor, eu não vejo problema. E a gente falou de fake news, o senhor crê que a gente chegou de novo, doutor Carlos, de novo na lei da mordaça? Na verdade, eu não diria que nós estamos na lei da mordaça, porque ela é muito conveniente. O que está acontecendo no país é que há uma conveniência, entendeu? Ou seja, se me interessa punir fulano de tal, eu vou punir. Mas se Beltrano cometer a mesma indignidade ou uma pior, eu não vou punir. Por quê? Então, o que falta é isso, quer dizer, é falta de respeito, é falta de cumprimento com o ordenamento jurídico. Então, o que nós vemos é isso. E eu não estou falando, que logo nós parece que nós estamos falando do Supremo Tribunal Federal, não, nós estamos falando de todo o Poder Judiciário, que lamentavelmente acontece. Agora, é bom frisar que nós não podemos também condenar o Judiciário por conta do desvio de conduta de determinados magistrados. Tanto é que nós temos o Judiciário andando normalmente por conta de quem? Por conta de magistrados que são comprometidos com o juramento que fizeram, com o comprometimento, porque fazem um concurso sabendo que tem um compromisso a assumir, que eles vão ser servidores públicos, nem Deus, nem semideus, como alguns se julgam. Se o senhor já viu esse ditado, tem magistrados que são tipo farol, a gente só olha de 6 em 6 meses. Veja só, realmente há, e muitos magistrados, não são poucos, mas com certeza não são a maioria, que dão péssimos exemplos, que fazem você duvidar do judiciário. Esse que é o grande problema. Mas nós temos magistrados que honram a função, como nós temos no Ministério Público também, assim como nós temos péssimos advogados. E às vezes nós culpamos o magistrado, até a própria Ordem dos Advogados, que é atacar magistrados, quando deveria diligenciar, disciplinar e punir advogados. Porque alguns desses magistrados de desvio de conduta, eles o fazem em conluio com advogados. E onde é que está a ordem para punir, para disciplinar, para processar esses advogados? Está aí. Ou seja, porque, Max, as instituições no Brasil estão terrivelmente comprometidas. Quando nós estamos falando, eu não quero fazer o julgamento, como eu disse há pouco,
condenar o judiciário, mas elas estão minadas, estão viciadas por pessoas que desonram as instituições, que desviam a sua finalidade. Esse é o caso da Ordem, por exemplo. Hoje ela se presta apenas para tráfico de influência e captação de clientela de seus dirigentes. Está aí o exemplo aí, empregados aí no governo do Estado, em Assembleia. Por quê? Numa troca de favores. Isso aí é lamentável. E é de lamentar esse seu relato. O que se visualiza que é tipo um câncer que vai se espalhando e depois não tem como cessar. Não somente, como o senhor falou, no meio do judiciário, mas dentro de uma sociedade que a gente vive. Exatamente, porque essas pessoas elas não vivem fora da sociedade. Esse ponto é muito importante que você falou. Por exemplo, porque tanto essas pessoas que estão no poder público e nessas instituições, elas estão inseridas na sociedade. São as pessoas que elas foram educadas dentro dessa sociedade. Elas estão educando seus filhos também aí. Eu até já disse uma vez que às vezes a gente se surpreende com um jovem que nós conhecemos, em que ele enveredou pela corrupção. Mas ele poderia fazer o quê se na família dele ele nasceu e cresceu dentro disso? Ele se beneficiou disso. Então, às vezes, não é muito estranho isso, porque o homem é ele e suas circunstâncias. Eu costumo sempre mencionar Ortega y Gasset quando ele diz isso. Nós somos nós e nossas circunstâncias. É claro que eu não sou obrigado a seguir aqueles exemplos, porque na medida em que nós vamos para uma escola, que nós vamos lendo, que nós vamos nos informando, nós vamos sabendo o que é o certo e o que é o errado, sim. Não adianta dizer que não existe isso. Existe, agora, é claro que ele tem parâmetros. O que é aquilo aceitável para uma sociedade no Ocidente pode não ser numa sociedade oriental, mas ainda assim o Ortega y Gasset tem razão. Por quê? Porque nós somos nós e nossas circunstâncias. Minha circunstância no Ocidente é uma, no Oriente é outra. Então nós temos que entender as pessoas dentro do seu ambiente. Eu não estou com isso dizendo que está correto o jovem, porque é filho de um corrupto, ser corrupto também. Ele deve ter um parâmetro. Mas... Porque se a gente for acreditar que tudo é produto do meio, então a metade ou mais da população do Brasil, se a gente é produto do meio, está ferrado. Na verdade, isso não deixa de ser verdadeiro também, porque é a circunstância. Eu não estou dizendo, esse meio, ele não é só aquilo que é ruim. Esse meio é também aquilo que é bom. Ele não é apenas aquilo que é ruim. Então, quando nós falamos que o homem é produto do meio, esse meio não é só o que é ruim. Esse meio pode ter, de repente, um livro, uma pessoa, um amigo, ou ele mesmo aproveitar, porque muitas vezes as pessoas não sabem elas mesmas aproveitar as oportunidades que têm. Você vê agora mesmo, saiu uma notícia aí, uma informação de um jovem que era camelô e de repente era juiz federal. E, quer dizer, qual foi a circunstância dele? A mesma de alguém que estava ali com ele. Mas aí, veja só, quais foram os valores que ele recebeu do pai, da mãe, dos irmãos, dos amigos. A questão mesmo do incentivo, o que eu toco muito, a gente debate muito aqui no podcast, Dr. Carlos, sobre a educação. A educação ela é importante, mas como tudo no nosso país é tudo muito caro para uma população, né, pobre que a gente tem financeiramente, né? O livro mais barato é R$50 aí. Se o cara tirar lá R$50, o orçamento vai fazer falta na hora de fazer a feira, né? Uma entrada do teatro é R$150. Não, é verdade, é verdade. Então, a gente olha, quando o senhor fala da deficiência do poder público, temos leis de incentivo à cultura. Em vez da gente empregar para essas pessoas ter acesso a um bom teatro, a bons livros, estão trazendo aí artista não sei da onde, da Bahia, e pagando milhões.
deixando de fazer um bom investimento para uma coisa que vai ficar para a vida daquela pessoa para a vida inteira. Na verdade, é a questão da política, a história das diretrizes, das políticas públicas. Porque essas leis de incentivo à cultura, elas deveriam realmente ter a finalidade de incentivar aquelas pessoas que não têm recursos. O que se vê no Brasil é você usar esses recursos para pessoas que já estão com projeção, que têm recursos, que têm condições de arregimentar um público, e essas pessoas é que são beneficiadas, quando não, a finalidade, entendo eu, desses recursos seriam para estimular aquelas pessoas que têm. Veja só, eu vejo aqui no Maranhão, aqui em São Luís, eu pelo menos não tinha noção da quantidade de escritores que nós temos aqui. Vim descobrir, vim perceber, agora, há poucos anos, quando o Viegas, que é um português, que montou ali a livraria Associação Maranhense de Escritores Independentes, você vê a quantidade de livros de autores maranhenses. Ou seja, faltou alguém criar uma oportunidade. E ele, que é no setor privado, ele criou esse espaço. Quem é que estimula isso? Quem é que estimula? Então, não se tem isso. Quer dizer, é a falta de seriedade nas políticas públicas. E aí a gente entra na questão da acessibilidade às políticas públicas. É verdade. E aí eu também penso um pouco diferente do que eu vejo, porque é o seguinte, primeiro é importante você ressaltar, até o tratamento mudou, quer dizer, esse é um avanço. Quer dizer, as constituições anteriores à de 88, ela tratava a pessoa como incapaz, não é? Era a pessoa incapaz. Então, com a Constituição de 88, isso mudou. A própria legislação também já veio dando esse destaque. Mas o que acontece? Quando você usa a igualdade para assegurar esses direitos às pessoas que têm alguma deficiência, você não deve, no meu entendimento, bom, nós vamos aqui ao seu sentir. Vamos criar aqui um percentual para garantir. Não, isso aí, para mim, não está respeitando a pessoa. Por quê? Porque ele, para ter igualdade, tem que haver um investimento para dar a ele a condição de ele ter aquele conhecimento. Porque, entendeu? Quer dizer, esse aqui o que nós fazemos é o seguinte, o que há no Brasil. Não, nós vamos ter uma cota para cá, uma cota para ali, quando, na verdade, você tinha que dar condições estruturais, afinal de contas, não está aí a inteligência artificial. Você veja, podemos dar uns exemplos mais conhecidos, o Ray Charles, por exemplo, o Steve Hawking, quer dizer, você vê que a cadeira que ele usava tinha toda uma tecnologia. Então, as pessoas, o que falta é tratar com respeito. Por exemplo, a gente tem eu não sei se o senhor tem conhecimento, a gente tem um programa do governo federal chamado Viver Sem Limites, que dá acesso a essas cadeiras que se chama bateria, que mais vulgarmente chama motorizados, mas se houver a burocracia que é para poder conseguir uma. Para uns, para outros não. Entendeu? É isso que eu falo, é justamente essa questão da igualdade, ela é bloqueada aí. É aquilo que o Norberto Bobbio diz, você não precisa de fundamentar, de criar novos direitos, é só respeitar, assegurar que esses direitos sejam efetivamente viabilizados. Então, olha só, eu tenho facilidade de acessar um livro. Então, para que uma pessoa que não tem essa mesma facilidade que eu, para que ela exerça o seu direito à igualdade, tem que ser dado um diferencial para ela, para que ela tenha essa mesma oportunidade. E não eu criar uma Concordo, mas algumas mentes fechadas tem isso como privilégio. Isso não é privilégio. Porque, na verdade, aquela pessoa, eu ou qualquer outra pessoa que esteja nos assistindo, vão nos assistir, a gente não disse, olha, a gente quer nascer com uma limitação porque a gente vai ter um diferencial. Não é um problema. É ter, como o senhor falou, ter condições para que a gente possa estar ali na igualdade. E se isso não é criado, isso nunca vai ser possível.
olha só, você hoje vê a inteligência artificial. Sim. A inteligência artificial estão tentando aí colocar que ela é capaz até de entender o seu sentimento. Olha lá, isso é uma coisa absurda, mas vamos dizer. Mas, de qualquer maneira, ela é capaz de descrever alguma coisa. Então, quando você, por exemplo, vai para uma palestra que tem, hoje já tem aquele negócio de sua autodescrição, né, autoapresentação, uma inteligência artificial poderia fazer isso. Então, você teria que assegurar para aquelas pessoas que precisam desse recurso, esse recurso. Entendeu? Então, o meu pensamento é nesse sentido, de que você tem que dar condições para que a pessoa que precisa superar aquela dificuldade, ela tenha. Isso não pode, isso aí não é igualdade se você me dá uma facilidade dessa maior daquilo que eu não preciso. Aí eu não estou. Concordo plenamente. Você está entendendo? Sim. Essa aqui é a minha. Agora, porque você veja só, por exemplo, concurso de línguas. Alguém precisa, um profissional que precisa que fale javanês. Então, é claro que se eu não sei javanês e uma pessoa que não tem o mesmo estado que eu, tem alguma deficiência, vamos dizer, ela sabe javanês, ela iria pela sua condição de conhecimento e não por uma cota. Você está entendendo? Sim, quer dizer? aí eu vou fazer uma pergunta dentro dessa perspectiva que o senhor está trazendo para nós. Por exemplo, o senhor acha justo que hoje nas provas para concurso para magistratura, a pessoa com deficiência ela tem que acertar somente 50% da prova? Não, eu penso que não é. É justo na medida em que você não permite a ele o acesso que os outros têm com facilidade. Então é o seguinte, qual é a minha tese? É o seguinte, para que assegurar a igualdade, eu tenho que assegurar que você tenha acesso a todas as informações que eu vou ter. Entendeu? Então é o seguinte, se você, ou porque não pode ler, ou porque não ouve, ou porque não vê, você pode dispor de um meio de conhecimento suficiente para responder até melhor do que eu as perguntas que vão ser feitas e que eu, podendo fazer tudo isso, Por não leio. exemplo, o senhor como né, já foi presidente da OAB, eu vou te colocar uma situação minha. Quando prestei prova para a ordem, lá o senhor sabe que a gente não pode usar um óculos, então eu sou meio míope, então eu tinha que ter um ledor, e mais uma pessoa para transcrever. Então a mesma pessoa que transcrevia era a mesma pessoa que lia. Então eu tinha que pedir para cortar as respostas para que desse um tempo hábil para que eu não ficasse devendo na minha. Então, assim, para mim foi desigual. Enquanto. Claro, claro. Até porque, outra coisa, a proibição de você usar um óculos, onde está? Que é isso? Entendeu? Não há, isso aí é no meu entendimento, isso é uma estupidez. Aliás, o exame da ordem tem muitos exemplos disso, que são coisas absurdas, que se você, eu digo até que se você for aplicar uma prova de exame de ordem para quem aplica o exame de ordem, não vai passar também, com certeza. Eu nunca me esqueci do exemplo que eu fui convidado uma vez e até participei de uma audiência pública no Senado sobre exame de ordem. Foi por essa audiência pública. Aliás, no dia marcado, eu pedi que eles adiassem, porque foi o dia que o James morreu. Aí eu tive que voltar de Brasília. Mas o que aconteceu? Doutor James teve um infarto, não é isso? Foi. Ele ia fazer um júri. Isso. E eu estava em Brasília, como nós trabalhávamos junto em júri, né? Então eu vim embora, mas houve audiência. E o que eu coloquei lá? Um caso, o que eu citei? Uma prova. Se você lê o cabeçalho, não sei se tiraram isso, mas na frente do caderno, vem lá dizendo o seguinte, que é uma prova para você aferir, olha só, para aferir a condição do candidato, se ele conhece elementos básicos da atividade que ele vai desenvolver, porque ele está começando ali, ele está fazendo uma prova para ver se ele está habilitado com aquilo que ele deveria ter aprendido no curso. Você sabe qual foi a pergunta que caiu? Uma das perguntas? Um habeas corpus na Justiça do Trabalho.
Ora, primeiro, habeas corpus não é ato privativo de De advogado. advogado. Então, a pergunta estava errada, não poderia. Quer dizer, quem fez a pergunta não conhece o dever do advogado. Segundo, Isso acho que também não poderia ter sido proposital né, do examinando para uma pegadinha? não, porque o caderno diz atos Dos privativos ativos, de de advogado advogados, e rotineiros. engenheiros. Ora, tem quantos advogados sabem que pode haver habeas corpus na Justiça do Trabalho? Pode, mas isso não é rotina, isso não é rotina. Então, foram dois erros numa prova só. E além de outros casos, mas esse aí, para mim, foi um dos casos mais escabrosos. E eu levei isso nesse debate lá. Entendeu? Então, a minha concepção com relação à igualdade é nesse sentido. As pessoas, eu não posso, que têm alguma dificuldade, eu tenho que assegurar a ela a condição de superar aquilo, de superar aquilo. E não posso dar a mesma facilidade para quem tem condições e não faz, que não usa. Você está entendendo? Então, o que fizeram com você foi uma desigualdade. Na hora que. Qual é o motivo? Qual é o motivo? Qual é o fundamento de não lhe permitir usar um óculos? Tu não pode usar um óculos, tu tem que ir com a canetinha transparente. O garrafinha d'água tem que ser transparente porque eles acham que ali tu pode estar Então, são uma série de coisas. A mesma menina que lia era a mesma que escrevia. Eu tive que pedir para a menina, olha, a gente tem pouco tempo, eu vou ter que reduzir as respostas. E aí tu fica assim, cara, né? Por que que pra gente é tudo difícil? Enfim. É verdade. Não, é verdade. Enfim. Você vê aí um dos problemas graves que se vê, as calçadas. As Bom. calçadas, os transporte coletivo, Né? E a gente está vivendo uma greve de algumas empresas, né? a sinalização nas ruas. Entendeu? Então, quer dizer, o mundo não é só para as pessoas que estão plenamente saudáveis. O mundo é para todas as pessoas. E se você reconhece isso, aí que eu estou lhe dizendo, não se precisa de leis. Nós temos lá, tá, a Constituição está aí. Você tem que respeitar. Até o doutor Alexandre Mesquita, que teve aqui outro dia, a gente debatia sobre isso. Debatia que a gente precisava de mais leis, a gente precisava que fosse respeitado. Estão brigando para mudar nomenclatura de coisas que não vai mudar no cotidiano, que não vai fazer diferença. Quer dizer, é o absurdo do absurdo de uma coisa que eu não concordo com eu estou falando aqui como uma pessoa com deficiência. Não concordo, eu acho que como você está dizendo, vamos botar o negócio para funcionar e fazer isso ser cumprido, que fica muito melhor para todo mundo. Com certeza, com certeza. O problema é justamente esse. E quando você está tocando num outro ponto importante, que é o da linguagem, o problema da linguagem. Então, isso é fundamental, mas o que é que nós estamos vendo hoje? As pessoas querendo fazer uma mudança na linguagem. Que isso? Qual a necessidade? O importante é você se comunicar. E o que está atrapalhando hoje, eu não digo nem. E aí está causando outro problema. É que as pessoas hoje quase já não dialogam. Quando você vai conversar alguma coisa que emite uma opinião ou de política ou de futebol, alguma coisa, ou religião, a resposta da pessoa não é para um diálogo, já é uma contestação. E aí você já tem, aí começa a história da intolerância. E aí entram os fanáticos. Então, isso que está criando uma barreira, uma antipatia. Dificultando a comunicação. São pessoas saindo de grupos ou se afastando de grupos de amigos. Por quê? Porque as pessoas não estão mais respeitando as opiniões diferentes. Quer dizer, não há respeito mais sobre isso. Então, é por isso que a gente fica preocupado até de emitir opinião. Doutor Carlos, e como a gente já falou aqui do advogado da justiça, da vivência de promotor,
E o Dr. Carlos, família, como é? Com defeitos, como todo ser humano, com muitos defeitos, embora procurando fazer o melhor, dar o melhor exemplo para os meus filhos, dando o exemplo que os meus pais me deram. Os meus pais de respeitar os mais velhos, respeitar os mais novos, respeitar os da sua idade e respeitar A todos. todos. Não há distinção. Você tem que procurar respeitar as pessoas, procurar compreender as pessoas. Hoje você está conversando, a pessoa está calada, mas não é por outra coisa, não. Está esperando você dar uma chance para ela começar a falar, mas ela não está te ouvindo. Então, em casa, Perfeito. nossa preocupação sempre foi, a meu, da minha esposa, é de levar essa formação para os meus filhos, porque graças a Deus, aqui as pessoas que me conhecem meu irmão, conheceram minha irmã, meus irmãs, sabem que a nossa postura é exatamente a mesma. Nós somos pessoas que procuramos respeitar os outros. Lamentavelmente, nós temos que lidar com pessoas que não respeitam. E aí nós temos que reagir conforme as circunstâncias. Até porque a gente não vive numa bolha. O Carlos Nina, pela conversa aqui, já vi que ama ler. Sim, sim. Qual foi o melhor livro que você já leu e que mudou a tua vida? Olha, muitos livros eu li, Mas o poderia principal, citar. assim. Eu não diria assim o principal, mas um que sempre me marcou foi Crime e Castigo, de Dostoiévski. É um livro fantástico, mas há também outro livro, Asas Partidas, e praticamente todos os livros de João Moana. O João Moana escreve como se estivesse conversando com você. E era um amigo meu, eu tinha um excelente relacionamento com ele. Então ele tem um livro, O Mundo e Eu, é um livro espetacular. Ele tem um livro sobre, o livro é Padres e Bispos Autoanalisados, que é um livro que serve para qualquer pessoa. Quer dizer, eu disse para ele, eu disse, padre, esse livro aqui, o senhor não devia ter dado esse nome, porque acabou limitando, assim, fechando o universo, mas é um livro sobre as pessoas, sobre cada um. Então, os livros de João Moana também são espetaculares, mas há muitos outros que eu poderia citar, que sempre me influenciaram. Um deles também, que quando eu cito, as pessoas até gostam de levar na gozação, que é o livro das Miss, que é o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe eu acho fantástico, já fiz os meus filhos lerem, entendeste? Então, então são muitos livros que eu li, porque eu gosto muito também de ler história. E aí eu me lembro daquela frase de um filósofo que diz o seguinte: só sei que nada sei. E quanto mais a gente lê, mais a gente descobre realmente que não sabe. Que não sabe. E a gente vive numa constante metamorfose também. Então tudo vai se transformando, tudo vai se tornando novo e a gente tem que aprender todo dia. É verdade, é verdade, é verdade. E vamos lá para a pergunta tradicional. Vou olhar ali para a minha equipe. Seu time do coração. Eu não acompanho futebol, eu lamentavelmente, eu sei que isso aí é um hábito Paixão nacional. nacional. Não tenho nada disso. Pelo contrário, eu até às vezes fico brincando, gozando com as pessoas que eu vejo fanáticas. Talvez eu tenha me afastado, assim, não me envolvido com isso, porque eu vi muitas vezes a radicalização, as pessoas se matando, como ainda continuam por causa de futebol. E isso diz assim, isso aí não é seu dia e noite, isso aí veio lá da Inglaterra dos hooligans, né? Sim, mas a gente vê aqui, é triste, as pessoas não podem assistir um jogo que é mandando nome, mandando palavrão. Pronto. Não dá. Nosso amigo teve aqui, disse que queria ser o Coringa. Qual o super-herói que o senhor queria ser se transformar hoje? Eu acho que o que nós gostaríamos de ser já morreu aos 33 anos, não é? E isso não dá para nós. Então eu tenho que ser eu mesmo, procurando ser o melhor possível para a minha família, para a sociedade, é o que eu procuro fazer. E aí, quando o senhor fala isso, né, descortina a minha pergunta, o senhor está dizendo, olha, é o seguinte,
eu sou humano, se desse para ser, eu queria ser Jesus, porque ele é perfeito, né? Ele diz na sua escritura, bom, só Deus, né? E ali, então diz assim, olha, eu não quero me vestir de super-herói, porque os super-heróis são tidos como perfeito, eu tenho um defeito, mas eu quero ser genuíno, eu quero ser eu mesmo. E ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então, estamos muito distantes de ser Deus, embora que nós dissemos, algumas pessoas se acham Deus, né? Outros têm certeza, né? Mas, na verdade, todos nós somos humanos. Eu sou cheio de falhas, cheio de vícios. Eu fico muito feliz quando alguém me chama a atenção de alguma coisa que eu fiz errado. Com certeza não foi porque eu quis. Jamais eu fiz alguma coisa para prejudicar alguém. Se fiz, não foi com intenção. Eu queria, professor, deixar suas últimas considerações no oferecimento de nossos patrocinadores, né? Espada Leila, Rei Arthur, Vida La Vida Bartender, Pizzaria Uan, né? E o Max, né? Internet, TV. Queria, professor, deixar sua rede social, suas considerações. E já me antecipando, foi um prazer recebê-lo nesse bate-papo excelente. Muito obrigado. Para mim foi uma alegria muito grande, foi uma oportunidade ímpar de estar conversando com você. Lamento se não foi mais ou informativa, ou como foi você gostaria. Foi maravilhoso. Mas eu quero parabenizar os seus patrocinadores, porque é disso que nós precisamos. Programas como o seu, que levam a informação diferente daquela que as pessoas se afastam. Que eu não estou dizendo aqui, não estou falando como dono da verdade. Ninguém tome o que eu estou dizendo como dono da verdade. É a minha opinião, a minha maneira de ver as coisas. E você tem me perguntado, nós conversamos respeitando. Não sei se as pessoas que vão nos ouvir vão nos respeitar. Mas é importante que um programa como o seu, um podcast como o seu, leve essas opiniões para os outros. E quem patrocina isso está fazendo um trabalho fantástico. Então, parabéns a todos os seus patrocinadores. Eu agradeço de novo. Se eu não quero deixar suas redes sociais aí para quem quiser. Bom, não, na verdade, o meu e-mail é carlosnina@yahoo.com.br, carlosnina@yahoo.com.br. Eu tenho Instagram, tenho Facebook, mas normalmente, como eu escrevo com regularidade, eu posto, mas não acompanho. O senhor pode até deixar lá o nome da colunazinha que o senhor escreve para que quem quiser acompanhar? Eu hoje estou escrevendo todo mês no Jornal do Maranhão, o jornal da Arquidiocese de São Luís. Na segunda página sai um artigo, sai uma reflexão do arcebispo, sai um artigo do desembargador Lorival Cerejo, que é presidente da Academia Maranhense de Letras atualmente, e sai um artigo meu. Todo mês sai esse artigo. E também eu publico em blogs de vários amigos, no Extra, no Jornal Extra, no Melquides, Audidantas, vários outros canais. E tenho um e-mail, um site. Esse site que eu quero ver se eu consigo deslanchar, que é carlosnina.com. carlosnina.com. Eu quero, inclusive, colocar um link dos seus podcasts para que as pessoas possam... Pronto, a gente vai compartilhar. A minha dificuldade é que o meu escritório, como eu sou advogado, o meu escritório não me permite, mas eu quero ver se, com o apoio dos amigos, a gente consegue inserir esse material lá. carlosnina.com. Já de público, eu agradeço essa força que o senhor vai dar para a gente, divulgando também o nosso trabalho. Com certeza, será um prazer. Quero até que você me mande uma foto, um currículo, para colocar ali o perfil. E se você, além do podcast, se você escrever alguma coisa, pode mandar, que teremos o prazer de publicar. Vai ser um prazer lhe enviar. Encerramos mais uma Cicero Meu Mundo. Foi um prazer, mais uma vez, a gente trazer informação. Um grande abraço.